boa tarde, galera, vocês que estão me assistindo aí, a paz do Senhor para todos, a paz do Eterno, Soberano Criador. Eu venho através desse vídeo falar sobre e explicar para vocês sobre a história dos hebreus, né? Aleluia. Bom, para vocês que estão vendo esse vídeo, que estão me assistindo, eu estou aqui para falar os meus conhecimentos históricos sobre a origem dos hebreus, a história. Bom, todo mundo sabe que o povo de Israel, os hebreus, vieram de Israel, foram prometidos a promessa a um homem chamado Abraão. Conta a Bíblia e confirma a arqueologia que Deus confiou a um pastor Abraão de que ele seria, aleluia, um grande pai de uma grande nação. Isso por volta de 1800 a.C. Bom, Abraão ele era caldeu, né? Todo mundo sabe disso, que ele era caldeu. Então, ele vivia da cidade de Uz, isso na Mesopotâmia, desculpem. Então, Abraão, como era rico, como ele tinha grande servencia, Abraão ele era um pastor, como Deus, aleluia, Deus encontrou no deserto. Então, quando Deus ele deu a referência a Abraão, de que Abraão seria pai de grandes nações, isso por volta de ano 1800 a.C., Abraão ele era caldeu e da cidade de Uz. Uz fica na Mesopotâmia, Caldeia. Abraão, com sua gente, Deus falou para Abraão sair da sua terra. Deus disse, Abraão, sai da tua terra. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, Abraão foi e seguiu. E para onde ele seguiu? Ele seguiu para a Palestina. Onde fica a Palestina? Perto do Egito. Ali na Palestina, vocês podem ver, eu vou mostrar um mapa para vocês. Bom, pessoal, eu vou aproximar aqui mais a câmera para vocês verem. Aqui era a Babilônia. Não sei se dão para ver. A Babilônia, Caldeia. Abraão, como era caldeu de Uz, Deus fez a promessa de que a Palestina, a atual Canaã, seria dele. Então, Abraão ele foi com seu pessoal e com seu rebanho, assim como Deus havia prometido. Mas também Abraão ele gerou seus descendentes, como os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tendo este por último, que era chamado Jacó, teve o nome também mudado por Israel, né? Todo mundo sabe. A qual Israel, que era Jacó, gerou seus filhos, os 12 filhos, incluindo José, que foi até o Egito. Bom, os hebreus, por anos mais tarde, foram obrigatoriamente ir para o Egito, porque nesse tempo havia grande seca, porque ali, isso era no tempo de José, conta-se a Bíblia. Por quê? Eles foram emigrar lá, porque também para cumprir a promessa que Deus tinha dado a Abraão, porque Deus tinha que usar o Egito e tinha que usar José para ir para lá, para formar o povo. Então, a partir de quando os hebreus eles estavam lá no Egito, isso por volta de 1550 anos antes de Cristo, os hebreus eles eram até vistos por sociedade egípcia de grandes valores, como grandes homens também. Aí então, isso no domínio dos Ixos. O que era os Ixos? Os Ixos era um povo que dominava os egípcios na época. Aí então, com o domínio Ixo, alguns faraós achavam que os hebreus,
alguns hebreus, eles eram traidores. Por quê? Porque alguns rebeliaram ao povo Ixon, porque os Ixon dominavam o Egito ali, no tempo. Com a expulsão dos Ixon, os faraó escravizaram os hebreus. Por quê? Os hebreus, como eu estava dizendo, eles foram acusados de traição, de se rebeliarem contra os egípcios. Aí então, a Bíblia confirma que, e também a Bíblia fala que mais de 40 anos, ou 400 anos, desculpem, o povo hebreu passou a ser escravo. Como assim ser escravo? O povo hebreu, como ele for acusado de traição, os egípcios passaram a escravizar os faraós. Aí então, como a Bíblia conta, veio o escolhido, tal e tal, que era Moisés, e veio e libertou o povo, que é a liderança, o patriarca Moisés. A partir de quanto e para onde Moisés levou o povo? Como eu falei para vocês, está o mapa do Egito. Não sei se dá para ver porque a câmera está muito escura. Egito, Méfis, Palestina, que era a atual Canaã, onde o patriarca Moisés teve por terra prometida. E os israelitas também acreditavam, os hebreus também acreditavam. Então, quando o patriarca Moisés levou seu povo à Palestina, chegando à Palestina, os hebreus tiveram paz. Vocês acham que os hebreus também tiveram paz? Não. Baixaram uma luta. Contra quem? Os palestinos. Porque lá ao redor da Palestina havia também povos. Qual povos? Filisteus, cananeus, entendeu? E outros povos a mais. E por juízes, depois veio a época dos juízes. E qual os juízes? Samuel, primeiro juiz foi Josué, claro. Samuel, depois veio Sansão, por sua incrível força. Época dos juízes. Com essa grandes lutas que foram travadas, segundo a Bíblia, quando eles chegaram à Palestina, começaram a travar essa luta muito grande. Chegaram à Palestina, né, os hebreus. Então, os hebreus, eles tiveram que escolher um rei. Todo mundo sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Uniram-se as 12 tribos ao comando de Saul, aclamado como o primeiro rei de Israel até hoje. E foi mesmo, a Bíblia diz que Saul foi o primeiro rei de Israel. Aí então, tendo por sucessor Davi, que mais tarde foi o segundo rei de Israel. Davi, ele expulsou muito filisteu, ele combatia aquela área ali toda. Aí a partir de quando morreu Davi, veio-se o seu filho Salomão. E quem foi Salomão? Salomão, filho do rei Davi. A continuidade da luta pela Palestina, existia a unidade de comandos. Por isso, no ano de 1010 a.C., as 12 tribos hebraicas, como eu estava falando, contando aqui a história, elas uniram-se ao comando de Saul. Vocês estão me vendo agora? Conseguindo me ver? Bem na câmera? Elas uniram ao comando de Saul, o primeiro rei de Israel, aclamado. Então, aí tendo sucessor como Davi, rei de Israel, mais tarde seria. Depois teve sucessor seu como Salomão. Salomão foi tido o homem mais inteligente do mundo, de sua época. Ninguém se comparava a Salomão. Por quê? Por sua puste beleza e sua puste de inteligência. Mas com quem Salomão negociava as coisas? Ele negociava com fenícios, africanos, sul da África, e com sírios, a qual ele construiu o templo, a qual com heredo de ferro. Heredo de ferro era ferro bom na época. Isso então, para luxuar sua corte de luxo, Salomão,
ele precisou aumentar impostos também, grandes impostos. Isso gerando revolta ao povo. A partir de quanto gerou essa revolta, o povo? Já em 930, com a morte de Salomão, veio a divisão de duas unidades de Israel, cuja primeiro Israel era a capital em Samaria. Segundo, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E a partir de quando? Essas duas unidades, já em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Isso levado em cativeiro. A partir de quando foram levados em cativeiro, foram levados presos. Isso a Bíblia confirma. E eu quero estar lendo essa parte para vocês. Isso. Espera aí. Segundo Reis. Segundo Reis 17. Aqui, ó. Segundo Reis 17 fala assim: no 9º ano de Oséias, aqui ó, não, do primeiro, capítulo 17, primeiro até o 7 que fala. No 12º ano, Arcais, rei de Judá, começou a reinar sobre Jerusalém. Oséias, filho de Elã, sobre Israel, em Samaria, e o fez por 9 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra este subiu Salmanese, rei dos assírios, e Oséias submeteu-se a ele, lhe pagaram os tributos. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias conspirava, porque enviaram embaixadores a Só, rei do Egito, e não pagou tributos ao rei da Assíria, como fazia. Prendeu por milhões na prisão o rei da Síria, invadiu todos os sítios de Samaria e manteve o sítio durante 3 meses e anos. No ano de Oséias, o rei da Síria tornou a Samaria, levou Israel cativo para onde? Para a Síria. E o pôs em Alã, em Apo, junto ao rio Gozar, e nas cidades de Medos. Vocês viram? A Bíblia confirma e a história confirma que Israel foi levado em cativeiro. Israel, cuja capital era em Samaria, levado em 722 a.C., né? Aí já em 587, Israel já Judá, 587 por aí, o reino de Judá sobreviveu, mas não resistiu ao poder de quem? Dos babilônios. Abrindo a sua Bíblia aí, você que está me assistindo, em 2 Reis, espera aí, 2 Reis, que? Minha idade de 25 anos, porém o Senhor... Aqui, 2 Reis, capítulo 24, versículo 1º, 2º até o 3º. E em seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeoaquim se submeteu a ele durante 3 anos, mas depois rebelou-se. Porém o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas de caldeus, tropa dos sírios, tropa dos moabitas e tropa dos amonitas, os quais enviou contra Judá para a destruírem, conforme a palavra do Senhor, que falou com seus servos, os profetas. E tinha que se cumprir. Porque aqui foi uma profetização que o profeta Jeremias, isso também já profetizou, de que os caldeus invadiriam a Jerusalém e seria destruído o primeiro templo de Salomão. Foi construído por Salomão, de custo e riqueza. A partir de quanto, irmãos? Quando os babilônicos invadiram
a Jerusalém, ali passaram mais de 400 anos por aí, sendo escravos. Mas a Bíblia diz que Deus usou como chicote para o povo, porque o povo estava desagradando ao Eterno, soberano. A partir de quando? Em 1539 a.C., os persas, todo mundo sabe que os persas invadiram os babilônicos. Os babilônicos foram conquistados pelos persas. E quando os persas foram conquistados, quando os babilônicos foram conquistados pelos persas, os persas passaram a liberar os hebreus para fazer seus cultos, fazer suas adorações. Muitos deles voltaram a Judá para reconstruir o templo e reconstruíram mesmo. Reconstruíram o templo e reconstruíram Jerusalém, porque os persas deixaram. Isso completa, anos seguintes, os 70 anos. Com 70 anos. E vem o tempo dos romanos também, a qual os judeus fizeram o segundo templo, tal, né? E os judeus, como isso na província da Palestina, a qual o ano 70 que completou-se, era a província de Roma, do Império Romano. Judeus, como tinham construído o templo de Jerusalém, segundo templo, sobre o domínio romano. Os imperadores de Roma, todo mundo sabe, como os judeus não adoram ídolos, adoram o Criador, eles acreditam no Criador, mas não creem que o Messias veio, eles passam a adorar só um único Deus, claro. E os romanos tinham seus deuses. E os judeus, eles se revoltaram, porque Roma estava cobrando imposto muito. E outra, os judeus não reconheciam, junto com os cristãos, não reconheciam os deuses romanos. E a partir do ano 70, os judeus, eles passaram a rebeliar contra os romanos, e Roma deu uma repreensão, né? Uma diáspora incrível, de matanças e destruição do segundo templo, a qual ocasionou bastante número de judeus pelo mundo, a diáspora de judeus pelo mundo. E os judeus, eles foram fiéis às suas tradições, às suas conservações. Os judeus, eles acreditam que eles são o povo unificado do Eterno, o povo escolhido do Eterno soberano. Até hoje, os judeus, eles conservam as suas tradições. Eles têm, por exemplo, o Shavuot, festa das semanas, em julho, que isso é uma comemoração das 7 semanas que eles passaram e saíram do Egito, da Torá. Isso é lido em Decálogo, que é os 10 mandamentos em sinagogas. Aí vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, em outubro, né? É o dia do perdão e de promessas feitas a Deus, mas não cumpridas, e dia de oração e reflexão. Aí também vem várias outras coisas. Também vem outro muito parecido, como o Shichat, que é a alegria da Torá. Alegria da Torá. Para o judeu, para Israel, antigamente a Torá, como era super caminho, apresentava no Equipã a presença divina. Apresentava a presença divina, e assim como representava, eles acreditavam que a presença de Deus era tudo. Na verdade é. Então, irmãos, foi um prazer, e é um grande prazer estar apresentando essas histórias para vocês, histórias de grande conhecimento. Que o Eterno eles vos abençoe a todos. Aleluia, na paz do soberano. E nunca que se esqueça que o Eterno está nos vendo. E Ele é bom e maravilhoso. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu desejo a paz para todos. Amém.